Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Hoje, a nossa aula ela vai ser sobre eixos temáticos. Você já pensou numa aula que te prepare para qualquer tipo de tema que cair no Enem 2024? Pois é, essa aula vai abordar sobre isso, então fica comigo, não abandona, com certeza vai ser uma aula muito produtiva. Acompanha comigo. Vamos lá. Os eixos temáticos nada mais é que abordar, vamos dizer assim, assuntos, né? Você não se prepara para temas específicos, mas você se prepara de acordo com eixos, né? E aqui nós temos vários eixos que eu vou apontar para vocês. Nós temos aqui o eixo meio ambiente, o eixo cultura, eixo trabalho, economia, segurança, educação, tecnologia, desigualdades e minorias sociais, saúde. Né? Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o Enem de 2023. Ele falava justamente sobre os desafios, né, enfrentados pela mulher, né, no trabalho de cuidado, né? Então, esse desafio que não é visível, né? As pessoas não observam a mulher dentro desse trabalho de cuidado, né? E aí, se você tivesse, por exemplo, estudado por eixos, você poderia abordar, teria uma citação, por exemplo, sobre trabalho, né? Você poderia ali abordar o trabalho, uma citação sobre o trabalho, e poderia também colocar em uma citação, né, sobre desigualdades e minorias sociais, que é o caso da mulher, né? E poderia abordar também outros, como economia, né, que está de alguma forma ligado, mas os principais são esses, trabalho e minorias sociais. Então, vamos ver como que isso se aplica dentro de uma redação, né? Por exemplo, aqui, vamos abordar aqui o eixo saúde. Né, saúde aqui eu coloquei para vocês algumas citações, porque, como eu falei para vocês, essa aula é muito rica, né, de dicas. Então, por exemplo, o eixo saúde. Se caísse lá um tema que abordasse esse eixo, você poderia colocar aqui 3 citações para vocês e uma dica de série. Óbvio que você pode ter outros exemplos, né, outras dicas aí, mas coloquei aqui, por exemplo, a da OMS. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Outro, professora, mas eu tenho dificuldade em memorizar, né, citações. Coloquei uma bem curtinha para vocês, que é do dicionário Michaelis, né? Bem-estar físico, psíquico e social. O que é saúde, né? Bem-estar físico, psíquico e social. Não é possível que nem isso, né, você não memorizaria. Com certeza, né, fazendo suas anotações direitinho, com certeza vai ficar ali gravado na sua mente. Outro, do Nelson Mandela. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia. Inclusive, nessa você poderia até abordar a questão, se fosse sobre educação, você poderia também, né, se fosse o eixo educação, poderia colocar também. E uma dica de série muito boa, brasileira, premiada, é a série Sob Pressão. Então, vamos imaginar que o Enem cai sobre o eixo saúde. Por exemplo, a saúde mental nas escolas públicas. Então, você poderia iniciar ali a sua introdução com essa contextualização da OMS, né? Então, esse é o modelo da proposta de aula de hoje, tá? Vamos para outro exemplo aqui, que é o eixo educação. Professora, dicas. Coloquei aqui mais 3 citações e a dica de filme. Para Paulo Freire, né, educador e filósofo. É interessante você colocar também qual é o que é que ele faz, né, se você colocar ali o autor. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Immanuel Kant, filósofo alemão. Interessante vocês colocarem, né, o que essa pessoa ela faz, né? O ser humano é aquilo que a educação faz dele, bem simples, bem curtinha. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, filósofo e matemático grego. Professora,
Não consigo memorizar isso aqui, mesmo sendo curta. Tem uma dica de um filme, né? Você faz ali uma alusão com o filme Escritores da Liberdade. Quem não assistiu, né, tem o link aí para você assistir ao filme. Próximo, vamos lá, temos mais dicas. Eixo segurança. Eixo segurança, vamos lá. Trouxe uma citação aqui do Albert Einstein. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. E aí você vai, né, escrevendo a sua redação tranquilamente, fazendo associação com essa citação. Outra, do Sérgio Adorno, sociólogo brasileiro. O Estado não pode fomentar a violência, mas sim contê-la. Condição ou estado do que está livre de danos ou riscos, né, do dicionário, bem tranquilo também, dicionário Michaelis, bem tranquilo essa citação, bem curtinha, coloquei citações curtas para que vocês façam a redação de uma forma mais tranquila possível. Dica de filme, professora, Cidade de Deus, né? Então, de 2002 também muito premiada, muito conhecida de forma nacional e internacional também. Tá? Então, vamos supor que caia lá um tema sobre segurança no mercado de trabalho. Poderia utilizar, né, a falta de segurança em algum espaço público, não sei, poderia. Então, você está preparado para qualquer tipo de tema que caia o eixo segurança. Essa aula aqui é aquela aula para ficar gravada mesmo. Se for preciso, revise. Vamos lá. Próximo, tecnologia. Tecnologia, vamos lá. Bem curtinha. A tecnologia move o mundo. Quem fala isso é o Steve Jobs, né, o inventor e fundador da Apple. Próxima citação. A tecnologia é uma palavra que descreve alguma coisa que ainda não funciona. Douglas Adams, escritor inglês. Próxima citação, Albert Einstein, né, o cientista alemão. O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, né? Aí já causa, você já pode até problematizar, né? Se for algo, por exemplo, que, vamos supor aqui, a tecnologia no mundo infantil, por exemplo, né? As crianças utilizando a tecnologia desde muito cedo. Então, essa citação do Albert Einstein é bem crítica relacionada a isso. Você pode fazer uma analogia bem bacana. Dica de documentário, esse documentário é maravilhoso, né? Acredito que todos os estudantes que estão se preparando para o Enem deveriam assistir a esse documentário, que é o Dilema das Redes, né? Maravilhoso esse documentário, tá? É a dica legal de hoje. Próximo, aqui nós vamos trabalhar o eixo trabalho, né? Max Weber diz, o trabalho dignifica o homem. Próxima citação, dicionário Aulet. O que é o trabalho? O emprego da força física ou intelectual para realizar alguma coisa. Artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Uma dica de filme, professora, é Em Busca da Felicidade, 2006. É um clássico, na verdade, né? Esse filme é um filme maravilhoso, mexe com as emoções, fala sobre, não só sobre o mundo do trabalho, né? Fala sobre outros aspectos também que você pode estar abordando, a questão da família, né? O eixo família, enfim, né? Você pode utilizar ele das mais variadas formas, né? Então, por que, gente, que essa aula ela é de suma importância? Porque ela te prepara para qualquer tema que cair no Enem. Então, se você tem outros, esse aqui é um repertório, na verdade, que vai te utilizar, você vai utilizar esses repertórios para te auxiliar na competência 2. Não tem como você tem um repertório que ele é legítimo,
um repertório que ele é pertinente ao assunto, e aí você vai utilizar esse repertório de forma produtiva. Vai te auxiliar também na competência 3, que fala sobre a seleção, né, a seleção de argumentos, seleção de fatos, opiniões, vai te ajudar nessa competência. Então, ela é de suma importância, então continua conosco e acompanha aqui a aula, tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o eixo cultura. Confúcio, o pensador e filósofo chinês, diz: a cultura está acima da diferença da condição social. Outra citação: um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura, né? Quem fala isso é o Herbert José de Souza, né, conhecido como Bentinho. Ele é sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro, então já dá um peso, né? Quando se fala em direitos humanos, já dá, você colocando isso na sua redação, né, já traz mais uma consistência aos seus argumentos. Temos aqui o artigo 215 da Constituição Federal, que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Professora, mas está muito extenso. Então, se você não consegue memorizar, né, uma citação tão grande assim, você pode optar por uma mais curtinha, né? Mas é lógico que um artigo da Constituição, ela traz sim uma consistência para o seu texto. Dica de filme, professora: O Alto da Compadecida, né? Aí tem o link também, se você quiser assistir, né? O brasileiro que ainda não assistiu, é muito difícil, né? Mas enfim, se você ainda não assistiu, né? Fique à vontade. Vamos para a próxima dica legal. Essa é sobre o eixo meio ambiente. Vamos lá. A inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente, né? Quem diz isso é o Paul Atkinson, cofundador e diretor da Fundação Greenpeace. Outra citação: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve, né? Se você vai colocar ali uma criticidade, vai colocar ali uma responsabilidade no ser humano, né? Então, uma ótima citação. Quem fala isso é o Victor Hugo, escritor e poeta francês. Temos também o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Se você não consegue memorizar tudo, lembrando que se você vai colocar tudo, coloca entre aspas. Mas se você lembra ali o artigo, você lembra que é da Constituição, você pode muito bem fazer uma paráfrase, né, desse artigo e colocar ali da forma como você interpretou. Uma dica de filme, né, na verdade é um curta-metragem, se chama Ilhas das Flores, que é de 1986, mas ele é muito conhecido, né, e também aborda de forma crítica como que o ser humano, ele lidar com o meio ambiente, também trabalha a questão do consumismo, né, um material muito bom também. Ele é curtinho, vale a pena assistir. Próximo eixo temático, vamos ao eixo temático economia. Economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastá-lo. Henry Ford, né? Que citação sábia. Próxima citação: ciência que, na verdade, é a descrição do vocábulo, né? Tá dizendo aí o que significa economia. Ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, né? Caiu lá sobre economia, então você pode muito bem começar dizendo o que é a economia. Etimologicamente, a palavra economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, norma, lei, ou seja, a administração da casa, entendida como a administração da coisa pública também, né? Então, também temos essa definição.
E uma dica de filme, nós temos aqui Uma Mente Brilhante, de 2001. Tá aqui o link também para você assistir, tá bom? Tá, agora vamos para o próximo eixo, que é o eixo Diversidade e Inclusão Social. Artigo 3, inciso 4 da Constituição Federal. Promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Próxima citação de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Preconceito é opinião sem conhecimento. Quem fala isso é o Voltaire, filósofo francês. E uma dica de filme é o filme Extraordinário, de 2017. Inclusive, tem até o livro também, o filme é baseado justamente nessa obra, né? E um exemplo para vocês de um tema de redação foi o tema que caiu sobre a questão dos surdos, né? Os surdos e essa questão de enfrentar essas dificuldades, né? Então, cabe muito bem ali você abordar essas citações. Vamos às próximas. Minorias sociais. É interessante falar que quando se fala em minorias sociais, algumas pessoas pensam, mas será que é a menor parte da população? Não é a menor parte da população, mas são as pessoas que estão ali à margem da sociedade, tá? Então, vamos ver direitinho qual é esse conceito. No Brasil, diversos grupos podem ser classificados como minorias. Por exemplo, população LGBTQIA+, mulheres, negros, pessoas com deficiências, pessoas de baixa renda, idosos, indígenas, né? Então, aquela redação que falava sobre a questão dos povos tradicionais poderia muito bem colocar uma citação sobre minorias sociais e se encaixaria perfeitamente, tá? A questão da mulher lá no trabalho de cuidado também caberia uma citação sobre as minorias sociais. As minorias sociais são grupos de pessoas que se encontram em situação de desvantagem social, cultura, política, ética, física, religiosa ou econômica dentro de uma sociedade. São grupos que costumam estar à margem da sociedade, que sofrem preconceito e discriminação. Então, mesmo que estes grupos eventualmente estejam em maioria numérica, são as relações de dominação entre os diferentes grupos sociais que irão definir quem faz parte das minorias sociais. Ficou claro para vocês? São as pessoas que estão à margem, né, da sociedade. Então, aqui, coloquei aqui para vocês algumas citações, né? Por exemplo, aqui, as cidadanias mutiladas do Milton Santos, que você pode ali fazer uma associação, né? Tem aqui que afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Temos outra citação do Ariano Suassuna, que diz que é muito difícil poder vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Temos também uma obra chamada Os Retirantes, né, que é uma obra expressionista do Cândido Portinari, que vale a pena você fazer uma analogia também. Temos também a teoria filosófica de Platão acerca do mito da caverna, que diz que indivíduos acorrentados à escuridão de uma caverna estão à mercê da projeção de sombras feitas pelo mundo exterior, sem compreender a veracidade dos fatos, vidas secas. Nós temos também José Murilo de Carvalho, né, que fala sobre a cidadania operária. Dicas: Olhos que Condenam, Corra, Que Horas Ela Volta, que é uma obra maravilhosa, né, que é um filme nacional que vale a pena você assistir. Temos também aqui o Jogo da Imitação, 2014, né, que fala justamente sobre um matemático, né, que tem a sua orientação sexual, que para a época ele sofreu muito preconceito, né, por conta de ser, né, fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Então, é um filme também que vale muito a pena assistir, né, filme de muito conhecimento.
Nós temos aqui um exemplo, né, de uma redação que utiliza a obra Cidadanias Mutiladas, que foi, inclusive, recebeu nota 1000. E aqui nós temos as citações gerais, né, que são várias. Esse material vai ficar disponível para vocês, né, aí nas escolas. Vou citar, por exemplo, para vocês: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos. É o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos o artigo 5º e 6º, vocês têm que memorizar. Artigo 5º e 6º, ele se encaixa para muitas coisas. Por exemplo, o 5º, né, ele vai falar sobre a inviolabilidade de direitos, a liberdade, a igualdade, né? Então, quando se fala, por exemplo, em minorias sociais, se fala em igualdade, segurança, propriedade. Se falar sobre moradia, por exemplo, se fala sobre propriedade, artigo 5º. Artigo 6º fala sobre saúde, educação, trabalho e lazer, segurança, muitas coisas. Então, não precisa necessariamente, por exemplo, se o tema cair sobre educação, não precisa você citar tudo isso. Você só cita, de acordo com a Constituição Federal de 1988, seu artigo 6º, são direitos sociais a educação. Ponto. Você já colocou o seu argumento. Temos também uma citação do Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês, que diz: não são as crises que mudam o mundo em si, nossa relação a elas. Então, é isso, né? Muito obrigada pela participação de cada um e até a próxima aula do Pré-ENEM Legal.